Gente, antes de começar esse vídeo que eu gravei ontem, eu vou fazer uma pequena edição primeiro para falar que ao final do vídeo eu coloquei uma série de fotos da Maísa, desde o início do tratamento até os dias de hoje, então não percam, assistam até o final para verem essas fotos. E eu também quero fazer uma ressalva, porque eu não sigo muito script para gravar esses vídeos, eu vou falando o que vai... Que eu quero, filha? Batom a gente passa lá na vovó. Eu não sigo muito script, né? Eu vou falando o que vem na minha cabeça. E eu esqueci totalmente de mencionar que o início do tratamento a gente fez aqui em Primavera com o Dr. Ricardo Bride. Somos muito gratos a Deus por ter tido essa oportunidade desse tratamento, né? De começar aqui em Primavera, na nossa cidade. Gratos também ao Bride por ter sido tão bacana com a gente no início, e somos gratos principalmente por ter encontrado um médico que segue o método Ponseti. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou falar como é importante, né, a gente seguir esse método. E o motivo da gente ter procurado uma outra opinião é justamente isso, que a gente não pode se acomodar, né? A gente procurou primeiro a doutora Mônica, que é especialista no problema da Maísa, e depois viemos pra cá, pertinho, e fomos no Dr. Miguel Alito, que é ortopedista pediátrico, por isso que a gente foi nele. Mas, como eu falei, somos muito gratos ao Dr. Bride. Não podia postar esse vídeo sem mencionar isso, né? Porque esse vídeo vai ficar e a Maísa vai assistir, e eu quero sim que ela saiba que ela foi muito bem assistida desde o início, desde o nascimento dela. Tá bom, gente? Um beijo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Tchau. Tá, tchau, filha. Oi, gente. Relevem que eu tô sem maquiagem, que eu não me preparei pra esse vídeo, porque ele veio aqui agora na minha cabeça. Na verdade, já faz tempo que eu quero gravar esse vídeo pra vocês, inclusive eu pedi algumas perguntas sobre o tema, mas eu nunca arrumava tempo de gravar ele pra vocês. E agora eu me dei conta que tá chovendo, tava esperando pra descer do carro que tá chovendo, que eu tenho alguns minutinhos, que a Maísa tá com a minha mãe, então não vai ter ninguém aqui, mãe, né, pra, digamos assim, participar do meu vídeo. Então eu vou aproveitar e vou gravar sobre o PTC, pé torto congênito. Tem acontecido muito de pessoas começarem a me seguir por conta disso, por alguma seguidora minha que sabe do probleminha da Maísa, marca a mãe, né, que tá grávida ou que ganhou o filho e o filho nasceu com PTC, enfim. E aí eu tô aqui com o meu coração me pedindo, sabe? Paula, grava esse vídeo porque tem gente precisando. Então vamos lá. Bom, então primeiro vamos entender um pouquinho o que é o pé torto congênito, tá? Pé torto congênito é uma malformação genética, não é culpa de ninguém, não é o que a mãe fez na gravidez que ocasionou isso, é uma malformação genética que não tem muita explicação, tá? Não é como um pé torto postural que ocorre pela maneira que a criança está na barriga da mãe, tá? Ele é formado dessa forma, não há nada que se possa fazer para evitar isso, tá? O PTC ocorre em 1 a cada 1000 crianças, tá? Pode ser unilateral, em um dos pezinhos, como é o caso da Maísa, que tem PTC esquerdo, ou pode ser bilateral, tá? Nos 2 pezinhos. É mais comum em meninos, a incidência é maior em meninos. Um método de tratamento que eu diria mais eficaz, correto, efetivo, tá? É um tratamento chamado Ponseti. Ele foi criado pelo Dr. Inácio Ponseti, um médico argentino, que desenvolveu estudo, em função de muito estudo, desenvolveu esse método, tá? E a maior especialista em pé torto congênito no Brasil, que é a doutora Mônica Nogueira, ela aprendeu com ele e trata as crianças através desse método, tá? Eu levei a Maísa nela 2 vezes, a última vez a gente levou no Dr. Miguel Alito, em Cuiabá. Um dos motivos de eu não ter continuado na doutora Mônica é
um dos motivos não, né? O motivo é que a questão financeira atrapalha muito, né? Infelizmente, a doutora Mônica não atende plano de saúde. A nossa locomoção até São Paulo, mais estadia, na verdade, locomoção até Cuiabá, de Cuiabá para São Paulo, estadia, alimentação, tudo isso gera um gasto imenso. E como o caso da Maísa não é tão severo, porque existem casos mais severos e outros não. E como o caso da Maísa não é um caso tão severo, a gente optou por ir num médico excelente também, aqui em Cuiabá, que está nos atendendo muito bem em relação ao probleminha dela. Bom, muita gente me perguntou se na gravidez eu sabia, se eu fiquei sabendo na gravidez. Não, eu não fiquei sabendo na gravidez. Eu fiquei sabendo quando a Maísa nasceu. A maioria das mães descobrem na gravidez através do ultrassom ou morfológico, que o morfológico é um ultrassom mais detalhado, né? Mas eu não fiquei sabendo. Às vezes as pessoas me falam assim, mas era pra ser assim. Eu discordo um pouquinho, eu acho que eu deveria sim ter ficado sabendo na gravidez. Eu aceito que não fiquei sabendo, mas isso me proporcionaria ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, me preparar para o pós-parto. Eu saberia que a gente não precisaria ter saído da maternidade com a Maísa de gesso. Isso não foi um erro, tá? O que a doutora Mônica me explicou? Ela falou bem assim pra mim, Paula, vocês não fizeram errado, mas poderia ter sido feito diferente. Como? Quando uma mãe chega pra ela com PTC, recém-nascido, ela olha pra essa mãe e fala assim, vai pra casa, vai cuidar do teu filho, espera esse umbigo cair, vai amamentar. Isso é de uma humanidade tremenda, né? Porque um mês não vai mudar muita coisa nisso tudo, mas para uma mãe que tem todas as preocupações de um pós-parto, de um recém-nascido em casa, de leite, como aconteceu comigo e quem me acompanha sabe o quanto eu sofri com isso, para uma mãe um mês faz toda a diferença, sabe? Então, eu gostaria sim de ter ficado sabendo. Se você ficou sabendo na sua gravidez, que bom, tá? O que eu tenho pra dizer pra essa mãe que tá desesperada, que tá preocupada, que não sabe o que fazer? Primeiro, acalma teu coração, mesmo sendo difícil. Deus tem propósito na vida da gente. E isso pode ser assim, as pessoas usam esse clichê pra amenizar a dor. Não, porque depois que a gente passa por essa situação, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso e quer nos ensinar com aquilo que está acontecendo na nossa vida, tá? O PTC não é um bicho de 7 cabeças, tá? O PTC é muito mais difícil para os pais do que para a criança. E a gente, por mais que ninguém quer sofrer, mas se for para escolher quem é melhor sofrer, que seja a gente, né? O tratamento consiste em algumas trocas de gesso, tá? Na maioria dos casos é feita a tenotomia, depois que o pezinho foi pro lugar, porque deixa eu explicar pra vocês, tá? A criança forma com o pezinho pra dentro. Vamos ver se eu vou conseguir explicar aqui. A criança forma com o pezinho assim pra dentro. Aí o gesso corrige. O gesso corrige, tá? Corrigiu. O pé ficou certo, tá? Agora vamos explicar aqui. O pé corrigido fica assim. O tendão de Aquiles, ele tá curto, tá? Ele é formado curto. A tenotomia é pra quê? É um pequeno, uma minúscula incisão aqui, a Maísa levou dois pontinhos no tendão de Aquiles, tá? Vamos supor que aqui é o tornozelo. No tendãozinho de Aquiles, faz um furinho, libera o tendão, o que vai acontecer? O pé vai liberar e vai ficar com esse movimento. Aí vai colocar o gesso de novo, com a criança com o pé no certo, né? Aqui, criança com o pé certo. Colocou o gesso de novo. Quanto tempo o tendão demora para se refazer? 21 dias, tá? Esse gesso vai ficar 21 dias no pé da criança para depois poder tirar. Entendido isso? Tirou o gesso.
A criança precisa imediatamente colocar a órtese. A órtese de Dennis Brown, que é feita no ângulo onde a criança fica com o pezinho virado para fora. E o que é? Vou dar um exemplo do aparelho. Quando a gente coloca um aparelho nos dentes, depois a gente não tem que colocar uma contenção, senão o dente volta a entortar. A órtese é a contenção do pé ou dos pés, tá? A órtese vai fazer com que o cérebro entenda que o pezinho tem que ficar virado para fora. Por quê? Se a criança não usa a contenção, como é um problema genético, tá? Esse gene fica ativo no corpo, tentando fazer o pé voltar para o lugar de origem. Então, nos primeiros 3 meses depois da cirurgia, então assim, quando a criança vai fazer a cirurgia, o médico já avisa, tem que estar com a botinha pronta. Na verdade, a cirurgia não, tem que, depois que ela tirar o gesso, né, depois dos 21 dias, tem que estar com a botinha ali, porque a criança não pode ficar sem a botinha, porque senão o pé vai querer entortar de novo. Depois da cirurgia, tirou o gesso, colocou a botinha, a criança vai por 3 meses usar a botinha 23 horas por dia. Por que 23, não 24? Por quê? A gente conta que a criança vai tomar 2 banhos por dia, meia hora de manhã, meia hora de noite, e é isso, tá? Vai ficar sempre com a botinha. Então a minha dica é, você que tá grávida, não compra sapatinhos menores de 3 meses, no caso, se você for fazer a cirurgia em seguida, mas fez a cirurgia com 2 meses e meio. Então, se você... Não compra sapatinho, na verdade. Deixa pra comprar isso depois, que você não sabe quando que, né, o seu filho vai poder usar. Então, você não corre o risco de perder. As roupas que facilitam são os bores, aquelas calças que tem abertura assim, que a gente pode tirar sem precisar passar pelo pé. Porque o que acontece? A gente não fica tirando a botinha da criança para trocar de roupa, a não ser que, sei lá, vaze algum cocô, alguma coisa assim. Mas você precisa trocar a fralda várias vezes por dia. Então, compre roupas que facilitem essa troca, que sejam bem largas, que você possa tirar e não aperte a criança. Que mais? A adaptação à botinha. Não é muito fácil nos primeiros dias. Lá em casa foram 3 dias de choro, meu e dela. Mas é muito importante que você me escute agora, nesse momento. Não tira a botinha do teu filho. Por quê? Porque senão você vai prolongar essa adaptação e vai ser muito mais sofrido. Dá um remedinho, sim. Porque deve doer o pezinho, a perninha, por ficar naquela posição. Tudo que é novo pra gente, pra criança... é assim, né? Então, muito colo, muita conversa, dá um remedinho, se você vê que a criança não consegue dormir. E calma, que vai passar, tá? Passados os 3 meses de botinha, você... eu me lembrei de uma coisa, eu vou voltar um pouquinho no gesso, porque eu acho que essa dica é muito importante, tá? Para os banhos de gesso na Maísa, a gente usou uma almofada de banho chamada Baby Pill. Essa almofada, gente, ajuda muito porque a perninha da criança fica apoiada numa parte mais alta da almofada. E aí você consegue não molhar o gesso, tá? Então essa almofada foi muito útil. Eu sou muito grata à Catiana, que deu ela de presente pra gente. E eu passava plástico filme também, todo o gessinho, porque vai bem perto da virilha, né? Então eu fazia uma faixa, colocava um pouco por dentro do gesso, assim, esse plástico filme, passava mais uma camada pra... Ai, gente, desculpa. Eu me emociono lembrando disso, porque... quem me acompanhou sabe, e talvez não saiba tanto, porque eu também não gostava muito de ficar reclamando, sabe? Mas todos os dias... não quero chorar. Todos os dias, quando eu dava banho na Maísa, na verdade o Caio dava banho, eu preparava a perninha dela, eu sentia muito nessa hora, sabe? E poxa vida, né? Eu me permitia sentir também. Eu não me julgava, não me culpava, não ficava me dizendo: você tem que dar graças a Deus porque não é um problema pior. Não, cada pessoa tem a sua dor. E essa
parte pra mim foi difícil, foi sofrida, porque a gente o que mais quer, né, é que as coisas sejam normais, a gente não tá preparada pra isso. E aí eu sentia muito, assim, não poder dar um banho completo na minha filha recém-nascida. Mas a boa notícia é que passou. Depois que a gente tirou o gesso, a gente deu muito valor nesses banhos de corpo todo. Hoje, né, Maísa corre, a Maísa brinca, a Maísa toma banho todos os dias submersa na água. E o importante é que Deus dá força pra gente enfrentar, né? Agora vamos continuar da onde eu parei, da parte da órtese. Depois dos 3 meses de órtese, 23 horas por dia, a gente passa a usar 14 horas por dia. E desse momento até os 4 anos de idade, é muito importante que seja respeitado essas horas. Gente, alguns dias não é fácil também, tá? Mas o que eu vou dizer pra vocês? O porquê que é tão importante que seja respeitado essas horas. O gene do PTC fica ativo no cérebro em muita quantidade até os 4 anos de idade. Então, eu não vou me lembrar totalmente correto das porcentagens, mas é uma estimativa, tá? Se você tira a botinha com 1 ano de idade, a probabilidade do pé ter uma recidiva e voltar a entortar é de 80%. Se você tira com 2, é 50%. Se você tira com 3, é 30%. E quando você tira com 4, essa porcentagem passa de 5 ou 10%, eu não me lembro bem. Diminui muito. A criança, depois que tem alta da órtese, ainda corre um risco de ter a recidiva, tá? Por quê? Porque o gene fica ativo ainda, mas não é tão forte como é até os 4 anos. Por isso que tem que ter um acompanhamento de ortopedista até, se eu não me engano, os 15 anos, que é onde o pé para de crescer, tá? E aí, voltando às horas, é importante que seja respeitado. Eu e o Caio por um tempo, porque o que acontece? Que muitos pais pecam. E isso eu ouvi do Dr. Miguel Alito em Cuiabá. Ele deu um chacoalhão na gente, assim, no sentido de, gente, vamos ficar esperto porque tem que cuidar da hora da botinha. O que ele me falou? Paula, muitos pais, quando passam por essa etapa do tratamento, veem o pé do filho perfeito e relaxam um pouco nas horas da botinha. E é aí que tá o grande pecado do Ponsete. Então, outra coisa que eu tenho pra dizer pra quem vai passar por esse tratamento: cuida das horas, anota. O Caio fez uma planilhinha lá que a gente colocou no imã na geladeira e a gente anota a hora que ela coloca e a hora que ela tira. O que aconteceu, por exemplo, nesses dias de festa, tá? A Maísa, a gente ficava na cidade até tarde, e aí você tá em convívio social, é bem complicado você pegar às 6 horas da tarde, você colocar um pijama numa criança e botar a botinha, né? Aí no outro dia, o que a gente faz? Isso tem dado muito certo. A gente dá um mamar de manhã cedo pra ela dorme até bem tarde, e isso tem ajudado bastante. Ela dormia até 10h30, 11 horas da manhã. Nas épocas de festa, de final de ano, mas tava dormindo até 12h30. Então a gente deixa ela dormir. Hoje o que importa pra nós não é a rotina, tem que acordar tal hora, tem que comer tal hora, tem que brincar tal hora. Não, hoje o importante é o tratamento dela. Então isso a gente deixou de lado. Então a gente deixa ela dormir bastante pra ganhar horas na botinha, né? Aí, fora de festas, de convívio social e tal, em casa, a gente dá um banho bem cedo. Às 6 horas começa o ritual, né? A gente dá o banho, põe o pijama, põe a botinha, dá o jantar dela e ela dorme. E nisso, a toada de dormir até tarde, até 10 horas, 9h30 e tal, tem continuado. Então o que acontece? A gente ganha horas todos os dias, ou na maioria dos dias, porque, sei lá, se a Maísa acorda às 8 horas da manhã e, putz, faz cocô e tem que tomar banho, a gente tira, ok, aquele dia, beleza. Mas aí, durante a semana, a gente tenta ganhar algumas horas. E o que acontece? No sábado, no domingo, se a gente precisar ficar um pouquinho mais até tarde com ela na rua, na cidade, sem a botinha, a gente tem horas pra queimar. E assim,
É muito difícil você ganhar 4 horas, mas você perder 4 horas piscou o olho, perdeu. Então, por isso que é importante fazer esse banco de horas, tá, gente? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar, assim, a respeito do tratamento. Eu sei que existem outros, eu sei que existem cirurgias, mas como eu falei, eu li muito, eu me informei muito, e o método que eu indico de olhos fechados para vocês é o método Ponseti. Pesquisem, entrem na Associação Primeiro Passo, lá tem muita informação para vocês, tem banco de órtese também, tá? Essa partezinha é complicada, mas, né, como tudo pra vida da gente, a gente dá um jeito, pra filho, então, pra tratamento de filho, então, nem se fala. Cada órtese a gente gasta em torno de 500, 600 reais. Cada consulta que a gente faz em Cuiabá, a gente gasta mais ou menos R$1.000, porque tem a locomoção, tem o valor da consulta, o médico não atende por plano também, tem alimentação, é um dia inteiro fora de casa, né? E é assim, a gente dá um jeitinho, a gente dá os pulos, a gente trabalha muito para isso. Mas tem sim na Associação Primeiro Passo banco de órtese, tá? Procurem se informar. O que vocês precisarem da minha parte, eu tô aqui. Não vou dizer pra vocês assim que tudo são flores, mas me permito, sim, de vez em quando, olhar pra minha filha dormindo, ficar triste, porque eu gostaria que ela dormisse. Não queria ser chorona, sabe? Mas eu sou. Eu não gostaria que ela dormisse com as perninhas amarradas, assim. Às vezes dói, sim. Eu olho pra ela dormindo e dói. Mas eu agradeço todos os dias da minha vida por a Maísa ser minha, do jeitinho que ela veio. Agradeço porque que bom que ela veio pra mim. Que bom que ela veio pra mim e pro Caio. Que bom que ela escolheu a gente pra cuidar dela. Que bom que ela é uma criança tão maravilhosa que esse detalhe é minúsculo perto da luz, perto de tudo que ela trouxe de bom pra nossa vida, perto do aprendizado. A Maísa me tornou uma pessoa muito mais forte. Desculpa. Muito mais forte, muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais determinada a alcançar as minhas coisas. Então, levanta essa cabeça aí, PTC não é o fim do mundo, nada é o fim do mundo quando a gente tem amor, quando a gente tem vontade e quando a gente tem alegria, tá? É uma tempestadezinha na nossa vida, assim, digamos assim, uma nuvenzinha que fica ali durante 4 anos e depois ela passa e o sol brilha e isso tudo vem carregado de lições que Deus tem pra dar pra gente, tá bom? Um beijo, obrigada por me ouvirem, desculpa o chororô, mas a pessoa que chora vendo Arquivo Confidencial não vai chorar falando da filha, né? Imagina. Um beijo pra vocês e agora eu vou fazer minhas coisas.